Nós vamos falar de muitas coisas aqui, e eu quero dizer que eu não perco o fio da meada. Se alguém quiser me interromper no meio do caminho para fazer alguma observação, alguma pergunta, alguma coisa que não ficou claro, ou quer fazer um comentário, só levantar a mão. Como é que se chama mesmo? Vanduil. Então o Vanduil está aí. Não precisa ficar o tempo inteiro em pé, que você vai ficar cansado, né? Mas aí a quem quiser contribuir ou fazer qualquer parte, pode levantar a mão, que eu não perco o fio da meada, depois eu volto. Depois eu vou dar, naturalmente, espaços maiores. Quando eu termino um tema, aí eu abro para perguntas e debates, mas enquanto eu estou desenvolvendo um tema, se vocês quiserem entrar com alguma questão, podem entrar tranquilamente. Então hoje nós vamos falar sobre pedagogia espírita. Essa tela que vocês estão vendo aí, é a tela que iniciou a multimídia que eu fiz no dia que eu defendi a minha tese de doutorado na Universidade de São Paulo sobre esse tema, que o título da tese era Pedagogia Espírita, um projeto brasileiro e suas raízes histórico-filosóficas. Essa tese vai ser publicada agora em junho. Vocês todos receberam um folhetinho do congresso que nós vamos fazer na cidade de Santos. Vai ser o primeiro Congresso Brasileiro de Pedagogia Espírita. E vocês, então, nessa data, que vai ser 10, 11 e 12 de junho, um dos lançamentos, vai haver o lançamento de vários livros, um deles vai ser a minha tese que eu defendi na USP. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar alguns aspectos da minha tese na USP e, ao mesmo tempo, vou intercalando com algumas transparências mais explicativas das ideias que eu vou desenvolver aqui. Mas antes de tudo isso, eu queria abrir um parênteses e falar algumas coisas, colocar alguns parênteses preliminares antes de nós entrarmos propriamente na pedagogia espírita. Então, quer dizer, eu começo sempre, todo seminário, por dizer o que a pedagogia espírita não é, antes de dizer o que ela é. Para a gente tirar os preconceitos, as ideias pré-concebidas, enfim. Então, o primeiro ponto, a pedagogia espírita, a gente não pode comparar com a pedagogia católica, protestante, ou muçulmana, ou judaica. Por quê? Porque todas essas pedagogias, elas têm como objetivo formar a pessoa dentro de uma determinada doutrina, de uma determinada religião. Então, a educação católica, por exemplo, essa que nos foi dada durante 500 anos da história do Brasil, era uma educação para formar bons católicos. A educação protestante, até hoje, você vai no colégio protestante, batista, etc., é para formar protestantes. E a pessoa, não sendo daquela religião, que frequente uma escola protestante, ou antigamente, hoje em dia nem tanto mais assim, que frequentasse uma escola católica, era obrigada a ouvir aulas de catolicismo, ou no caso do protestantismo, assim, uma escola judaica, a mesma coisa, enfim. Ou seja, estas pedagogias são proselitistas, ou seja, elas desejam formar um indivíduo dentro de uma determinada concepção doutrinária. Bom, o Espiritismo não tem essa pretensão, porque, em primeiro lugar, Kardec dizia que o Espiritismo respeita, acima de tudo, a liberdade de consciência. E o Espiritismo não deve ser proselitista, ou seja, a gente não tem que querer fazer a cabeça de ninguém. Então, uma pedagogia espírita não é para doutrinar crianças, adolescentes, jovens dentro do Espiritismo. Porque, lógico, quem quiser, tiver interesse em conhecer o Espiritismo, é lógico que nós devemos atender esse interesse, responder, dar cursos, fazer o que for necessário. Porém, isso é para aqueles que o quiserem. A pedagogia espírita, na verdade, é uma proposta que tem que ser dirigida a todas as criaturas, senão não é uma pedagogia que serve para todo mundo.
Quer dizer, se nós temos uma pedagogia que só serve para espírita, uma pedagogia que só serve para católico, não é uma pedagogia universal. O espiritismo é uma outra maneira de ver a pedagogia, e essa pedagogia espírita ela pode ser aplicada com crianças católicas, protestantes, judaicas, filhas de ateus, o que for. Porque o espiritismo vai sempre respeitar a liberdade de consciência do aluno, né, dentro de uma escola, de uma instituição, etc. Ou deveria, pelo menos, respeitar, embora os espíritas não fazem muito isso, porque estamos viciados com os nossos condicionamentos da Igreja Católica, né? Então a gente quer doutrinar mesmo, catequizar todo mundo. Quando nós sabemos que cada um está no seu estágio, tem a sua maneira de ver o mundo, e não é preciso que todas as pessoas se tornem espíritas para que o mundo seja melhor. Desculpa. Para que o mundo seja melhor. Ou seja, é preferível haver um bom católico do que um mau espírita, né? Isso é uma coisa que a gente tem que se conscientizar. E está cheio de espírita que é mais católico do que espírita no movimento espírita, né? Porque exatamente nós temos essa mania de querer quantidade ao invés de qualidade. Então, na verdade, o espiritismo não faz proselitismo. E a pedagogia espírita não poderia ser uma pedagogia proselitista. Esse é o primeiro parênteses que eu gostaria de abrir. Aliás, o último seminário que eu dei, aqui em Minas mesmo, mas foi em Leopoldina, perto de Juiz de Fora, né? Saiu a maior discussão por causa dessa minha afirmativa, porque eu avancei um pouco mais e falei da questão grave que eu considero que há no movimento espírita, do assistencialismo ser feito de maneira condicionada ao proselitismo. Eu explico. Por exemplo, vai lá uma pessoa da favela e nós no centro espírita vamos dar uma cesta básica, uma sopa, ou o que for, né? Ou um agasalho, o que for. Essa pessoa muitas vezes é obrigada a ouvir a palestra espírita, ou a tomar o passe, etc. E isto é um absurdo, um desrespeito à liberdade de consciência e um condicionamento à caridade. Quer dizer, então quer dizer que para ajudar o outro, eu preciso que o outro pense como eu, ou ele ouça o que eu tenho para doutriná-lo. Quer dizer, isso é a catequese ainda dos jesuítas, né? E o espírita não tem que fazer isso, aliás, está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. A caridade deve ser independente de crença, né? Porque quando a gente vai ajudar alguém, não pode ser condicionada a que esse alguém pense como nós. Então nós não podemos querer nos prevalecer de uma situação de carência, de problema que a pessoa se encontre, para doutrinar essa pessoa. Que pode ser que ela seja evangélica, pode ser que ela seja católica, pode ser que ela seja do candomblé, etc. Ela é obrigada a ouvir a nossa doutrinação para que ela receba a nossa ajuda. Então, eu falei sobre isso e as pessoas ficaram extremamente chocadas, porque, em geral, é isso que se faz mesmo nos centros espíritas, né? E eu conheço vários, né? E, aliás, não conheço nenhum que não faça. Porque, de fato, o espírita acha que tem que fazer isso, né? Então, na verdade, aí nós entramos num domínio muito importante que entra nessa temática da pedagogia espírita, que é a pedagogia espírita, ela tem que ser interreligiosa. O que significa isso? Lógico que uma pedagogia espírita, qualquer ação educativa nossa, que nós acreditamos na existência do espírito, ela tem que ser espiritualista. Obviamente, ela não pode ser materialista. Aliás, Kardec falava que o grande inimigo do espiritismo é o materialismo, né? Não são as outras religiões, é o materialismo. Então, Kardec dizia, o espiritismo pode, inclusive, ajudar as outras religiões. Não veio para combater as outras religiões, veio combater o materialismo. Então, qualquer ação educativa nossa tem que ser no sentido lógico, de fortalecer a fé das pessoas na transcendência, em Deus, a atitude moral, e isso que é comum a todas as religiões, né? Ou seja, essas ideias de transcendência, de espírito, de Deus, dos princípios de ética, são comuns a todas as religiões. Então, por isso que a pedagogia espírita, ela tem que ter uma proposta interreligiosa, ou seja, vamos estudar todas as religiões, também o espiritismo. E se aqueles que quiserem aderir ao espiritismo, tudo bem, então venham e serão bem-vindos.
mas vamos conhecer todas as religiões. Isso numa escola espírita, numa universidade espírita, tem que ser lugares plurais, onde todo mundo possa sentir a sua religião respeitada. E assim devia ser o centro espírita. Outro dia eu fui a um centro espírita de uns amigos meus em Araraquara e me convidaram para fazer uma preleição lá para os assistidos. Esse é outro problema que nós vamos lá discutir mais adiante, né? Que é o existencialismo no movimento espírita, que eu acho bastante grave, no sentido de que tem os trabalhadores e os assistidos, né? Isso já é uma forma de discriminação social, porque nós perpetuamos no centro espírita as divisões de classe que nós temos na nossa sociedade. Então o operário, o favelado, ele não participa em pé de igualdade com o médico, né? O outro é trabalhador, ele é assistido, né? Então tem duas categorias de gente no centro espírita. Isso é um problema seríssimo. Só lembrando vocês que na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris havia um Camille Flammarion, que era um astrônomo famoso na época, e havia um calceteiro, que fazia calçadas, operário de fazer calçadas nas ruas de Paris, e os dois eram membros iguais da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Aonde que nós vemos nos nossos centros espíritas que uma empregada doméstica, um operário, um favelado, participe em pé de igualdade de um médico ou de um professor? Não há isso. Nós perpetuamos no centro espírita a divisão de classes, que é muito grande dentro da nossa sociedade elitista brasileira, com resquícios da escravidão, né? Nós perpetuamos isso dentro do centro espírita. Então, fui eu a chamada, como eu estava dizendo, para falar com os assistidos, entre aspas, de um centro espírita, que eram pessoas simples, né? da favela, etc. E aí, naturalmente, todo mundo sentado em fila, né? E lá a pessoa que estava fazendo a preleição, falando, todo mundo ouvindo, assim, cabisbaixo, sem abrir a boca. Eu imediatamente formei um círculo e comecei a conversar com as pessoas. E aí a gente vê as dúvidas que elas têm. E não comecei a falar sobre espiritualidade, comecei a falar sobre as diferentes religiões. Então eu expliquei qual é a diferença entre o céu e o inferno, o que o católico acredita, o que o protestante acredita, o que o espírita acredita. Aí sim expondo, mas comparando. Que aliás, comparando, a gente entende melhor até o espiritismo, né? E aí as pessoas, sim, mas e aí o pastor disse isso, mas o pai disse aquilo. E aí a gente vai desmiuçando a questão, né? Esmiuçando, conversando, igualitariamente, todo mundo se colocando, falando. É isso que não acontece no centro espírita, né? Então, essas coisas que eu vou fazer alguns adendos aqui na nossa discussão, isso tudo se dá por quê? Que esse é o outro parênteses que eu queria abrir em relação à pedagogia espírita. O que aconteceu com o espiritismo no Brasil, né? Porque a pedagogia espírita não é só uma forma de ver e praticar a educação. A pedagogia espírita é uma forma de ver e praticar o espiritismo. Ou seja, é uma abordagem do próprio espiritismo. E que abordagem é essa? A abordagem que Kardec queria dar mesmo, porque ele era um educador, portanto a abordagem do espiritismo deve ser, acima de tudo, pedagógica. Então vejam, só posso abrir uma... Essa luminosidade precisa ser assim? Tudo apagado lá e eu só na luz? Precisa ser? Não, só pedir, agora a gente quiser. Mas é melhor para filmagem, qualquer coisa? A projeção é melhor assim. Tá. E acontece o seguinte, me dá uma sensação tão ruim eu não ver o rosto das pessoas. Eu já estou incomodada, nós estamos numa distância de altura aqui. Eu por mim falava aí embaixo, que eu não sei se o pessoal lá de trás vai me ver. Mas eu já estou incomodada. Agora, se eu não consigo nem ver vocês, eu fico aqui eu falando, né? É intimidante. Muito bem. Agora está melhor. Eu enxergo pelo menos a cara de vocês. Eu vejo se tem gente dormindo, se o pessoal está gostando, se não está, se está fazendo assim, se está fazendo careta. Bom, eu ainda vou fazer alguns parênteses antes de entrar nas telas. Então, o que acontece? Kardec era educador,
discípulo de um dos maiores educadores de todos os tempos, que foi Pestalozzi, né? Que por sua vez recebeu influência de Rousseau. Todos eles tiveram influência de Comênios. Nós vamos falar de todos eles aqui, né? O que significa isso? Que o Espiritismo está dentro de uma tradição pedagógica. Só que a gente costuma dizer sempre, o Espiritismo tem decorado, né? Tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, não é isso? Só que onde que está o aspecto científico? Onde que está o filosófico? Aqui no Brasil. E o pedagógico, pergunto eu? Onde é que estão as escolas, as universidades espíritas? Você pode contar nos dedos de uma mão, né? Ao passo que creches, orfanatos, asilos, centros, isso tem aos montes no Brasil, né? Milhares. E nós não temos justamente institutos culturais, educandários, escolas, universidades, faculdades, não temos. Por quê? Quer dizer, e por que não desenvolvemos o Espiritismo no seu aspecto científico e filosófico? Então vamos estudar, pensar um pouquinho essa questão histórica do Brasil. Nós fomos colonizados, a nossa colonização foi um projeto da Igreja Católica, né? Da Contra-Reforma. O que tinha acontecido? Na Europa já estava se dando a Reforma Protestante, que foi uma quebra com o poderio da Igreja, né? Com Lutero, Calvino, etc. Já antes de Lutero, 100 anos antes, já tinha havido o Jan Hus, que foi um dos grandes precursores da Reforma, que morreu queimado vivo, eu já vou falar dele daqui a pouco também. E o que acontece? Diante dessa situação de quebra do poder da Igreja, houve então uma reação da Igreja Católica. Essa reação se chamou de Contra-Reforma, que é para se opor à Reforma Protestante. E essa Contra-Reforma, ela foi violenta no sentido de, primeiro, catequizar mais gente para conquistar a Igreja Católica, inclusive reprimir dentro dessa Contra-Reforma. A Inquisição foi forte, né, para perseguir, reprimir aqueles que se opunham à Igreja Católica. E a educação teve um papel fundamental na Contra-Reforma. E quem foi que fez essa parte toda de educação de catequese? Os jesuítas. Ou seja, o Santo Inácio de Loyola, que de santo não tinha muita coisa, né? Mas enfim, o Inácio de Loyola, ele que era um militar e tinha uma mentalidade de disciplina rígida, etc., ele foi um dos grandes líderes que criou a Companhia de Jesus, os jesuítas, para fazer esse processo, ajudar a Igreja na Contra-Reforma. Ora, a colonização do Brasil entrou dentro desse projeto de Contra-Reforma. Ou seja, nós estávamos sendo conquistados por um poder, por um país e por clérigos, etc., que estavam participando de um projeto de expansão e de fortalecimento do poder da Igreja Católica, contrário aos protestantes, ao Renascimento, a maior liberdade de pensamento que estava se abrindo na Alemanha, na Inglaterra, nos países do norte, enfim, até o próprio Renascimento da Itália, da França, que não chegou em Portugal e Espanha. Então nós estávamos fazendo parte de um projeto de reconquista da Igreja Católica. E esse projeto foi bem sucedido, porque o que aconteceu? Os jesuítas ficaram durante 200 anos aqui, eles foram os primeiros e os únicos educadores do povo brasileiro durante 200 anos. Então, leia-se, educação igual catequese católica. Qual era a diferença entre a educação dos jesuítas e a educação da Reforma Protestante? Algumas coisas básicas. Por exemplo, a Reforma Protestante queria alfabetizar todo mundo, para todo mundo saber ler a Bíblia, né? Então era uma educação que prezava muito a educação popular do povo. Todo mundo, mais pobre, mais camponês, tinha que saber ler e escrever, desculpa. Tinha que saber ler e escrever. Outra coisa, a reforma valorizava a pesquisa científica, a prática,
a profissionalização, enfim, a questão de transformação da sociedade, de conquista de ciência, de conhecimento, etc. A educação jesuíta era mais literária, retórica, trabalhava ainda latim, grego, e era mais elitista, não era para o povão, era para aqueles que iam comandar. Então, embora no Brasil os jesuítas educaram os índios, mas era dentro de um espírito de catequizar dentro da Igreja Católica. Bom, então o que acontece? Dentro dessa história no Brasil, nós, em primeiro lugar, tivemos esse impulso inicial só de jesuítas. Aí não tivemos nenhuma contribuição do Renascimento, nenhuma contribuição da Reforma, ou seja, nós não desenvolvemos nem ciência, nem filosofia nos 500 anos que nós temos de idade. Só no século XX que nós começamos a desenvolver algo nesse sentido, de ciência, filosofia, etc. Isso por quê? Exatamente por causa dessa herança da Igreja Católica, né? de submissão, de não questionamento, né? de catequese, etc. E o que é pior, vejam só, que coisa impressionante. A universidade, por exemplo, a universidade foi criada em todos os países da América, havia universidade antes do Brasil. Por exemplo, dos Estados Unidos, de Harvard, foi criada em 1600. A Universidade do México foi criada em 1500 e pouco, alguns anos depois da descoberta da América. E assim em todos os países, Venezuela, Chile, Argentina, todo mundo teve universidade no século XVI, XVII, XVIII, XIX. Quando que o Brasil teve a sua primeira universidade? Século XX, começo do século XX. Ou seja, isso deu para nós um déficit muito grande de ciência, de tecnologia e de filosofia e de pensamento crítico, né? Olha, vocês veem que toda a América do Norte, do Sul, da Central, quando se libertou da colônia, virou república. Nós viramos império durante 100 anos. Então, o que nós temos? Uma história conservadora, católica, acrítica, sem tradição científica e sem tradição filosófica. Tá? Bom, eu não vou falar só mal do Brasil, vou falar bem também. Por outro lado, nós temos um povo extremamente sensível à religiosidade, extremamente intuitivo, mediúnico, porque pelo menos duas raças que compuseram basicamente o nosso povo, a raça negra e a indígena, tinham manifestações mediúnicas muito fortes nas suas respectivas religiões. Então, este solo mediúnico e sentimental do povo brasileiro favoreceu a aceitação do espiritismo entre nós. Porém, essa falta de tradição científica, filosófica, fez com que o espiritismo entre nós se tornasse apenas mais uma religião, deixando de lado o aspecto científico, filosófico e, sobretudo, pedagógico, de lado. Que é agora que nós temos a obrigação e o dever de recuperar esses aspectos, porque esses aspectos são parte constitutiva. Eu não sou adepta daqueles que dizem que o espiritismo não é religião, não concordo. É evidente que o espiritismo também é uma forma de religiosidade, embora uma forma nova de religiosidade, sem rituais, sem dogmas, sem hierarquias, mas obviamente tem uma proposta religiosa. Porém, ela, se vier desacompanhada do seu aspecto filosófico, científico, pedagógico, ela se torna mais uma religião como qualquer outra. Então, o que acontece no movimento espírita? A gente vê o seguinte: substituímos a hóstia pelo passe, pela água fluida, né? O sermão do padre pela palestra, né? A confissão pelo atendimento fraterno, né? E assim a gente tem todas as correspondências. E o fiel entra no centro espírita, o fiel senta, ouve alguém falar, diz assim seja e sai embora. Né? As igrejas evangélicas permitem mais participação do que o espírita. Então, o que acontece? O modelo que nós exercitamos é o modelo que nós tínhamos no passado. Né? E aí, outros problemas que se criaram no movimento espírita por causa desta falta de espírito científico, questionador, crítico, filosófico, pedagógico, etc.
Por exemplo, anteriormente nós estávamos comentando aí na casa do Renato. Então, Renato, tá aqui. A respeito da questão da mediunidade, né? Então, o que nós temos no movimento espírita hoje? Um problema gravíssimo, que as pessoas não se deram conta disso. Nós criamos lideranças, muitas, todas, a maioria das lideranças espíritas, em cima da mediunidade, né? E o que isso tem de inconveniente? Todos os inconvenientes. Porque vocês, quem estuda espiritismo, Kardec, eu digo, né, verá lá que a gente nem sabe o nome dos médiuns que trabalhavam na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Porque o médium, enquanto médium, não interessa, né? Ele é um intermediário. Agora, nós criamos lideranças em torno da mediunidade. E o que significa isso? Significaria ter uma série de significados que trazem problemas graves para o movimento espírita. Porque, em primeiro lugar, qual foi uma das grandes contribuições que Kardec deu ao estudo e à prática da mediunidade? Ele disse o seguinte: a mediunidade é algo inerente ao ser humano. Todos nós somos médiuns. Todos nós podemos exercitar a mediunidade. Lógico que alguns têm mais mediunidade, outros menos. Alguns têm algum tipo, outros têm outro tipo. Mas todo mundo pode exercitar a mediunidade. Para que ele escreveu o livro dos médiuns? Para qualquer pessoa poder pegar o livro dos médiuns e estudar e praticar a mediunidade. Desde que seguidas aquelas orientações, ele está apto a praticar a mediunidade. Agora, o que aconteceu sempre com a mediunidade no decorrer dos séculos? Ela foi coisa dos iniciados. Então, o pajé da tribo, a pitonisa de Delfos, o santo sacerdote, quer dizer, aquelas pessoas que eram encaradas, privilegiadas, aquelas que estavam em contato com o sobrenatural, etc. Então, essas pessoas exerciam o quê? O poder. Foi assim que se constituiu o poder religioso. Depois as religiões se esvaziam de mediunidade. Mas, na maioria toda a religião começa em cima do fenômeno mediúnico. O que os apóstolos faziam? Curavam. Agora mesmo eu estava lendo um livro que eu comprei no aeroporto, na vinda para cá, sobre o cristianismo de 350, do ano 350 ao 700 depois de Cristo, né? Então falava lá que alguém era considerado santo na medida que conseguia expulsar os demônios, né? Então veja, esse contato com o sobrenatural era motivo de exaltação, de santidade. E aí que começou a se constituir o poder. Ora, quando você idolatra alguém porque considera que ele é privilegiado, ele é abençoado, ele é melhor, você não pratica mais, você não é mais autônomo para você praticar a mediunidade, desenvolver os seus dons mediúnicos, você precisa do outro. Então, o que acontece? Kardec jamais apoiaria esse tipo de atitude que existe no movimento espírita. A pessoa viaja 500 quilômetros, 600 quilômetros, não sei o quê, para ir procurar um médium lá para receber uma mensagem do filho que morreu. Não, Kardec dizia, isso está em todas as revistas espíritas, toda a parte. Façam grupos pequenos, íntimos, familiares e recebam aí as comunicações. Porque o espírito gosta de se comunicar intimamente, não com pessoas estranhas. Então, o que acontece? Essa idolatria mediúnica projeta para alguns, esses alguns vão ganhando poder, vaidade, etc. E a maioria fica fora da mediunidade. Não se desenvolve mais a mediunidade da massa, que é o que tem que se desenvolver. Todo mundo pode desenvolver mediunidade. Todo mundo pode estudar, desabrochar os seus dons paranormais, de sensibilidade, etc. Isso se deve a quê? Exatamente, de novo, a uma abordagem apenas religiosa do espiritismo. Nós substituímos o sacerdote pelo médium, o pajé pelo médium, a pitonisa pelo médium. Então a gente quer aquele que a gente adora, beija a mão, acha que é santo e tal, não sei o quê, para nos dispensarmos de fazer o nosso esforço, a nossa parte, ter a nossa autonomia de julgamento, de busca e etc. Então, por aí a gente vê que existem consequências graves
do fato do espiritismo no Brasil ter se tornado apenas uma religião, né? E aí, então, o que acontece é que proliferam os médiums que recebem coisas que são muito duvidosas, publicam livros muito ruins, e todo mundo lê, e quando existe nos centros espíritas, cada vez mais nós temos menos médiums, né? que praticam a mediunidade do cotidiano, né? Aquele que não é famoso, que não publica livro, nada disso, aquele que atende as pessoas, que trabalha em desobsessão, que trabalha em cura, que, enfim, é o médium comum, né? Porque todo mundo quer o médium estrela. Então, esse é um problema gravíssimo que nós precisamos retomar. Então, tudo isso faz parte de um processo histórico em que nós, tendo uma tradição eminentemente religiosa, autoritária, conservadora, mística, por um lado, essa tradição nos deu a abertura para a gente aceitar a mediunidade, aceitar o espiritismo, ter sensibilidade para isso, mas por outro, nós tornamos o espiritismo algo muito diferente do que queria Kardec. Então, essa ideia da pedagogia espírita que eu estou defendendo, não é só não interessa só a pai, mãe, professor, interessa a todos os espíritas, porque se trata de discutir o resgate do espiritismo, né, dentro daquilo que Kardec queria, que ele era um educador, acima de tudo. Até aqui ficou alguma questão? Eu já chutei o pau da barraca no acampamento nos primeiros 20 minutos. Então, se alguém quiser falar alguma coisa até aqui, pode falar, que agora eu vou entrar propriamente na pedagogia espírita. Pois não, ali ó. Boa tarde. Primeiro eu queria saber quem que é o senhor da figura do Allan Kardec. E segundo, confirmar isso que você falou, eu não sou espírita, sou espiritualista. Aqui em Divinópolis, quando fui convidado, comecei a frequentar um grupo de estudos e depois fui discretamente descartado por ser considerado muito polêmico. Ou seja, à medida que questionei algumas coisas, como não fui com o espírito de ser doutrinado e pus em conflito algumas coisas que foram pregadas, vamos dizer assim, fui discretamente descartado até ser eliminado dele. Gostei da sua participação e do seu testemunho. Eu não gosto de usar a palavra testemunho, que parece da igreja evangélica, mas enfim. E essa eu questiono mesmo, me desculpe se tem evangélico. Adoro Lutero, que foi um grande reformador, porém, atualmente as igrejas evangélicas também, como eu critico o próprio movimento espírita, posso também criticar as igrejas evangélicas. Mas enfim, a sua observação é muito importante, e eu sempre falo a respeito disso. Ninguém cria uma convicção na imposição, na catequese, na pregação. A convicção só nasce da dúvida e do questionamento. Então, eu sempre digo o seguinte, isso é um problema, por exemplo, interno dentro do movimento espírita. Nós perdemos muitos e muitos jovens que passam pela evangelização, pela não sei o quê, mocidade, papapá, e quando chegam na universidade deixam de ser espíritas. Por quê? Porque tiveram esse tipo de pregação, né? Ou pessoas que questionam, que têm um pouco mais de cultura, etc., que entram no centro espírita, não aguentam. Por quê? Porque não conseguem dialogar. Porque nós estamos tão habituados a essa maneira intuitiva, doutrinante, catequética de ensinar o espiritismo, que acaba afastando as pessoas que questionam. E o seu caso não é único. Mas muitos espíritas acabam se afastando. Não é só pessoas que adentraram agora no movimento, mas pessoas que frequentam o espiritismo há muitos anos e afastam exatamente por causa disso. Quer dizer, então, na verdade, se eu não consigo colocar à prova a minha convicção, é que eu não tenho convicção. Aqui vocês podem me questionar o que vocês quiserem do que eu estou dizendo. Eu vou argumentar, vocês podem não concordar. Mas eu tenho convicção, portanto, vocês podem questionar à vontade, falar e destruir tudo que eu estou dizendo. Porque eu tenho convicção e eu sei por que caminhos argumentar. Agora, se eu adotei o espiritismo como uma crença postiça, exatamente, não tem o espírito filosófico, não tem o questionamento, não tem embasamento científico, aquilo é só um dogma religioso, então eu não tenho como responder. A única coisa que eu posso fazer é falar, cala
cala a boca, vai embora porque eu não quero ser confrontada. Né? Então, isso que acontece exatamente no movimento espírita. É a pregação, é a catequese, e não há diálogo, debate, em que as pessoas podem colocar-se e colocar suas próprias dúvidas. Eu sempre conto uma experiência que eu tive nesse sentido, na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Durante 2 anos eu dei um curso de pedagogia espírita para pessoas que estavam há 20 anos fazendo o curso na federação. Já tinha passado por curso de médico, curso de expositor, curso de evangelho, curso disso, curso daquilo, né? E chegaram para fazer o curso de pedagogia espírita. Só que durante o curso a gente acabava discutindo o próprio espiritismo. E muita gente chegava para mim e falava assim, nossa, mas agora eu estou me sentindo aliviado. Porque eu nunca entendi, nunca concordei, nunca aceitei, sempre tive dúvida em relação a esse ponto e eu nunca pude falar. Porque se eu falasse, eu era obsedado, eu estava questionando Kardec, etc. Então, agora que a gente discutiu, ficou claro para mim, esclareceu, pronto. Quer dizer, então a pessoa não pode nem expor o que ela está duvidando, o que ela está questionando. Só que se a pessoa não questiona, ela nunca vai chegar. Vocês sabiam que muitas filosofias nasceram da dúvida total. Né? Você primeiro tem que duvidar para depois chegar a alguma resposta. Né? Alguma outra pessoa levantar? Pode falar. Sou o Vitor aqui de Divinópolis e eu curso comunicação social. Uma coisa que eu tenho observado, e eu transferi de faculdade, eu estava na Universidade Católica e agora eu estou aqui na FADOM. Eu acho interessante até que se tiver algum... O que é essa universidade segunda? O que é? FADOM é Faculdades Integradas do Oeste. É particular? Todas as duas, né? A primeira era para ser gratuita, mas não é, né? Só tem um nome. Mas você paga 400 e centavos lá. É o mais barato que em São Paulo, que é 600. Não. Belo Horizonte, 520. É porque eu fazia no interior. Mas voltando ao assunto, quando a gente chega dentro da sala de aula, a gente percebe que existem professores e não educadores. Existem professores universitários que não se permitem serem questionados. Eu estou passando um semestre, tem um professor de redação jornalística. Eu vou citar até o nome dele, porque eu falei isso para ele, não tem problema. É o Menotti. Eu falei para ele, dentro de sala de aula, de 60 alunos, que ele não aceita ser questionado, ele se acha o dono da verdade. E ele dá aula nesse sistema. Eu entrei, eu falo, e só eu falo, e só eu falo. E eu estou certo. E aí eu queria que depois, não sei se você vai falar mais à frente, sobre esses modelos, sobre esses professores, essas formas de trabalhar. Às vezes, dentro do centro espírita, chega gente que só fala. E aí, cadê a comunicação? Não existe retorno. Isso vai estar... Você vai ver que a proposta de pedagogia espírita é o antídoto, a antítese de tudo isso. Mas só para situar o problema dentro disso que eu estou falando, quer dizer, esta crítica que eu estou fazendo ao movimento espírita, na verdade, era uma crítica à cultura brasileira. Porque nós pertencemos a uma cultura autoritária, né? Onde não estamos acostumados ao debate em nenhum setor. E o movimento espírita reflete isso, como na política, assim. Vocês já tiveram a oportunidade de ver, por exemplo, o parlamento inglês? É chocante. Como eles dizem, cara, aquela discussão, aquela coisa, não sei o quê. Aqui não tem isso. Quer dizer, não existe essa cultura da discussão. Eu presenciei uma cena que me impressionou muito na França. Eu fui a um centro espírita lá, dirigido por franceses, e aí tinha uma pessoa na plateia e tinha a pessoa, o orador, digamos, estava falando, mas estava conversando, todo mundo participando e tal, porque lá não existe essa coisa, todo mundo participa. E um deles, um que estava na plateia, discordou violentamente do quadro, mas saiu um quebra-pau. Eu falei, nossa, né? E eu gosto do Brasil, aquela coisa, todo mundo fala manso, não pode falar, e eles... aquela discussão apaixonada, não sei o que, e tal, não sei o que. Bom, eu falei, aqui vai sair crime, né, daqui a pouco, porque tá aquela discussão ardida e tal. Bom, terminou a parte do estudo e tal, aí foi a oração, não sei o que lá. Acabou a reunião, os dois saíram, se abraçaram, se beijaram, porque os homens na França se beijam. À noite nós fomos comer todo mundo pizza, não tinha nenhum resquício. Aquilo tinha sido uma discussão comum, né? Ou seja, aqui
teria dito que eu estava obsedado, teria ficado aquele clima, aquela coisa. Por quê? Porque o brasileiro não está acostumado a discutir. E já logo se discute parte para ofensa pessoal, para melindre, etc. Então nós não estamos habituados a discutir ideias. Então eu posso te respeitar, te amar, te adorar como ser humano, mas posso discordar totalmente de você. E a gente pode discutir essas ideias. Né? Agora, nós achamos que discussão é pessoal. Né? Então é aí que está. E essa questão é do problema cultural brasileiro. Alguém mais quer fazer alguma observação nesse contexto? A sua postura logo já respondeu o colega. Acho que respondeu desde o primeiro momento que você começou a falar, porque é muito crítica, né? Você, o tempo todo é muito crítica, eu acho ótimo, isso perfeito do espiritismo. E você está fazendo uma crítica severa aos médiuns, estrelas, né? E eu queria que então você fosse mais explícita a estrela maior, ou o tipo, o mito, né, que nós temos aqui no Brasil. Qual é a crítica mais explícita que você pode fazer de Chico Xavier? Olha, o Chico foi um excelente médium, e eu gosto muito da obra dele, leio, estudo constantemente a obra do Chico Xavier. Agora, ele era um ser humano, não era um santo. Era uma pessoa com os seus problemas, com as suas dificuldades. E não era Kardec, viu? Como algumas pessoas querem dizer que era. Porque o que acontece é que essa mitificação em torno do Chico, aliás, tudo começou com o Chico, né? Essa mitificação em torno dele. Depois é que passaram a mitificar e adorar os outros médicos. Mas começou-se, na realidade, a mitificar e adorar o Chico. Isso é extremamente prejudicial, porque, de certa maneira, acaba com a possibilidade do espírito crítico, né, das pessoas. Por exemplo, Chico passa a ser inquestionável. Tudo que ele escreveu passa a ser lei. E não é assim. Né? Você quer ver um exemplo? Isso eu citei nesse artigo, um artigo polêmico que eu escrevi, falando que Chico não é Kardec. Né? E eu citei alguns fatos históricos. Né? Primeiro ponto. Emmanuel chegou para Chico Xavier e disse assim: você siga sempre Jesus e Kardec. Se eu, Emmanuel, deixar alguma vez Kardec ou Jesus de lado, você me deixe e fique com Jesus e Kardec. Bom, nessa fala já está dito que o Chico não é Kardec, né? Porque ele não ia dizer isso do próprio Kardec. Né? Primeiro ponto. Mas segundo ponto, ele está dizendo o que, o Emmanuel? Que a referência a referência suprema dentro do Espiritismo é Kardec. Não é Emmanuel, não é Chico, não é ninguém. Né? Então, o grande problema do movimento espírita brasileiro é que as pessoas não entendem, não conseguem compreender e alcançar a grandeza de Kardec, né? A lucidez, a genialidade de Kardec, diante do que todos os outros são bem inferiores. Né? Então, vamos pegar historicamente. Eu estava falando do projeto de contra-reforma aqui, que os jesuítas foram justamente aqueles que participaram da Igreja Católica. O que era o Emmanuel? Padre Manuel da Nóbrega. Né? Um espírito que eu admiro muitíssimo, gosto, amo profundamente. Só para vocês terem uma ideia, um dos livros que eu li mais de 50 vezes foi Paulo Estevam, que eu adoro. Isso não me impede de ver que nesse livro tem coisas machistas, por exemplo, né? E não me impede de ver que esse espírito, Emmanuel, ainda como Manuel da Nóbrega, e ainda como Emmanuel, guarda características lá do Públio Lentulus, do senador romano. Né? Então, vamos analisar historicamente. Jan Hus, que nós sabemos, e aí por fontes do próprio Kardec, porque o Canuto de Abreu, o grande estudioso de São Paulo, esteve na época da guerra, antes da guerra, na França, e viu os manuscritos de Kardec. Conta-se até que ele tem na sua biblioteca, que hoje em dia está fechada, alguns manuscritos de Kardec. E o Kardec tenha sido Jan Hus. Né? Jan Hus viveu em 1400, ele morreu em 1415. Ele morreu na fogueira, cantando, perdoando os seus algozes, condenado pela Inquisição da Igreja Católica. Por quê? Porque desafiou o poder da Igreja Católica e criticou os abusos da Igreja Católica. Isso em 1415. Agora você
você pega o Emmanuel, Manuel da Nóbrega, 1515, onde ele estava como discípulo de um dos maiores representantes do poderio da Igreja Católica, Inácio de Loyola. Ele veio aqui para o Brasil catequizar o índio a ferro e fogo. Vocês podem ler as cartas dele lá, ele era a favor da escravidão, a favor da punição física, etc. Ou seja, qual é a diferença de evolução entre o Ian Rus, que em 1415 estava morrendo na fogueira, depois reencarnou como Kardec, fez uma revolução completa, né? Ou Manuel da Nóbrega, que estava do lado da Igreja Católica em 1500, é do Inácio de Loyola, jesuíta, padre, que teve o seu mérito, o seu valor, etc., mas estava muito mais conservador. Né? E agora, veja, o Emmanuel era guia do Chico. Quer dizer, ele era muito superior ao Chico. Pronto, não preciso dizer mais nada. Tá? Eu amo profundamente o Chico, conheci o Chico desde criança, fui várias vezes lá, porém, ele era e continua sendo um ser humano em evolução. Tanto todas as provas que ele teve na vida, de cegueira, tudo isso demonstram que era um espírito em profunda expiação, com profundos problemas. Então, nosso respeito, nosso carinho, nossa amizade, nosso amor, nossa valorização da obra dele, porém, obra toda essa sujeita à análise, né, com muita coisa boa, com alguma que a gente tem que questionar, e ele, como liderança, não poderia ter sido essa liderança que todo mundo considera, porque nem ele queria isso, diga-se de passagem. Então é isso. Perfeito. Agora, é isso que me traz aqui, na questão do espiritismo. Enquanto o colega falou que foi afastado, porque questionava, é exatamente isso que me traz. Quanto mais eu questiono, mais eu acho que preciso ficar, e eles me atendem muito no questionamento, como você fez agora, de uma maneira muito lúcida. E é isso que me encanta, que me traz cada vez mais. O espiritismo é isso. O resto é a imperfeição dos seres humanos. Mais alguma pergunta? Fala. Estou informando aos presentes que o nosso seminário está sendo transmitido para todo mundo através da internet, inclusive com os participantes podendo fazer perguntas. Nós temos uma aqui enviada pelo Grupo Espírita Paulo Estevam, de Fortaleza, e eles dizem o seguinte: querida Dora, gostaria de saber qual a visão espírita a respeito da prática andragógica com relação ao ensino doutrinário. Andragógica? Nunca isso. Não sei. Eu também não conheço, mas se quiser fazer qualquer pergunta, eu estou arriscando. Eu não vou nem me manifestar, porque eu nunca vi. Como é ler de novo? Prática? Gostaria de saber qual a visão espírita a respeito da prática andragógica com relação ao ensino doutrinário. Alguém sabe? Ah, tá. Ai, mas coisa. Obrigada. Eu acho que essa pergunta, em parte, já foi respondida. É que educação de adultos. Tem certeza que é isso? Eu nunca ouvi esse termo. Tem? Então tá bom. Então, respondendo a questão educação de adultos, muito mais simples, eu gosto de termos simples. Sou doutora em educação na USP, mas não gosto de muita terminologia difícil. Aliás, é um dos problemas dos nossos médiums, né? Terminologias pomposas. Para a gente dizer a verdade, basta a gente ser simples. Mas, de qualquer maneira, a educação, eu acho que está respondido mais ou menos a questão. Quer dizer, a educação espírita, em qualquer nível que nós vamos falar aqui, tem que ser na base do diálogo, da participação, do debate, do questionamento e jamais da pregação e da catequese. Basicamente é isso. Ele está prosseguindo aqui, diz assim: pergunte a Dora como discutir no centro espírita chegando a uma conclusão sem causar milímetros. Bom, para começo de conversa, nem tudo precisa chegar a uma conclusão. Esse é o primeiro ponto, né? Você pode deixar questões em aberto, cada um pensar de um jeito, que nem todo mundo precisa pensar igual. Agora, essa questão do milindre, o povo brasileiro precisa aprender a deixar de ter milindre também, né? Quer dizer, então eu acho que é uma questão de amadurecimento
intelectual, emocional, de nós aprendermos a discutir sem a necessidade de ficarmos melindrados. Eu acho que é um treino muito bom. Isso começa na família, viu? Como eu venho de uma família italiana, em que a gente discute, grita, depois de 5 minutos está todo mundo comendo macarronada, então a gente não tem essa coisa, sabe? Eu tive uma educação anarquista, porque a gente discutia tudo em casa, sexo, política, religião, todo mundo na mesa discutia tudo e se exaltava, e pai, e mãe, e filho, e filha, quer dizer, sem aquela coisa, pai não pode discordar, mãe não pode falar senhor, senhora, nada disso, é tudo igual. A gente está discutindo, somos espíritos eternos. Então, essa formação começa na família. Quer dizer, você já educa o indivíduo para calar a boca, para não responda. Quer coisa mais autoritária do que a gente diz para as crianças? Não responda. O que é isso? Não questione, não dialogue, não pense. Você tem que obedecer, ouvir e ficar quieto. Não responda para mim. O que é isso? É o cúmulo do autoritarismo. Como não responda? Por que ele não pode responder? Por que não pode retrucar? Por que não pode questionar? Então aí é que nós formatamos a cabeça submissa e melindrada, imatura, porque a submissão traz imaturidade. Gente, agora eu vou iniciar aqui, finalmente, depois desse longo parênteses bastante polêmico, nós vamos começar falando da pedagogia espírita. Em primeiro lugar, esse daqui é o roteiro da minha tese. Você poderia mudar de tela? Pergunta se o violão, se a luz está boa lá atrás. O violão está atrapalhando? Hã? Tá? Deixa aí no cantinho. Depois eu toco uma musiquinha. A mesa também está trabalhando. Não, pra frente, era mais pra frente. A mesa está do lado. Não, era mais pra frente. Mais uma. Isso. Bom, essa mesa está trabalhando? Tá. Muda a tela. Pega a tela. Vamos fazer assim com ela. E se puser mais pra cá, dá pra ver? Pronto. Já deu? Pra quem inventar a moda, né? Essa é a criatividade brasileira. Bom, gente, esse daqui é o roteiro da tese que eu desenvolvi na Universidade de São Paulo sobre a pedagogia espírita. E, na verdade, o que significa? Vocês já viram lá, volta só um para mim, um slide, só um. Eu coloquei pedagogia espírita, um projeto brasileiro e suas raízes histórico-filosóficas. Por que um projeto brasileiro? Eu disse que no Brasil nós não tínhamos tradição pedagógica, científica, filosófica, o espiritismo virou só uma religião, porém, como contraponto a isso, foi aqui mesmo que nasceu a pedagogia espírita. Porque na prática e na teoria de alguns poucos, não foi até hoje a pedagogia espírita, não foi um movimento de massa, mas nasceu como ideia, nasceu como prática no Brasil. Então, quer dizer, é essa dualidade que a gente analisa. Ao mesmo tempo que o movimento espírita como um todo não pratica a pedagogia espírita, a pedagogia espírita nasceu no Brasil, como prática pedagógica diferente, nasceu com Eurípides Barçanufo, de quem nós vamos falar mais adiante. Então, por isso que se fala um projeto brasileiro e suas raízes histórico-filosóficas. Só que essas raízes da pedagogia espírita, elas remontam lá atrás, há 2.500 anos, na Grécia Antiga, já com Platão, Sócrates, né? E depois se desenvolve toda na tradição do Ocidente. Então, por isso, pode agora passar para a próxima. Que a gente dividiu a tese num debate filosófico na releitura da tradição ocidental. Muda. Bom, a questão principal para a gente entender o Espiritismo é a gente compreender o que estava acontecendo no século XIX. Porque antes da gente entender a pedagogia espírita, a gente tem que entender o que é o Espiritismo, qual é que propõe o Espiritismo. Então, o que estava acontecendo no século XIX? Nós temos
o século XIX é um século muito rico, muito múltiplo, muitas ideias, muitos debates, nascimento de muitas teorias. Porém, nós podemos resumir em algumas ideias principais, que essas ideias são importantes para depois nós entendermos a contribuição que o Espiritismo veio dar. Então, em primeiro lugar, a grande ideia que estava no século XIX é a ideia do evolucionismo. Ou seja, esse evolucionismo estava presente na biologia. Darwin publicou A Origem das Espécies quase simultaneamente ao Livro dos Espíritos de Kardec. E assim, outros filósofos como Spencer, o positivismo, Comte, Marx, o marxismo, todas as grandes filosofias, sejam materialistas, sejam espiritualistas do século XIX, eram evolucionistas. O que significa? Acreditavam que existe um processo de evolução, seja na biologia, nas espécies, seja na história, ou seja, o ser humano evolui historicamente, a história é um processo de melhoria para chegar a algum lugar, né? Então essa ideia de evolucionismo era muito forte no século XIX. Mas esse evolucionismo em geral, ele era coletivista. O que é isso? Se tratava de uma massa, por exemplo, a evolução das espécies. Então não era do indivíduo, era da espécie biológica. A evolução da história. Então era toda a humanidade. Não se encarava a evolução do ser individual, a evolução de um todo, de um coletivo. Isso era muito forte no século XIX. Ao mesmo tempo, nós temos o avanço do materialismo. Então nós temos, por exemplo, algumas coisas interessantes, tristes, mas enfim, que a gente precisa conhecer, que aconteceram no século XIX. Vocês sabiam que o evolucionismo biológico de Darwin, havia o Darwin e havia o Russell Wallace, dois cientistas ingleses, ambos membros da Real Academia de Ciências de Londres. Os dois chegaram ao mesmo tempo, o Russell Wallace vinha estudando há mais tempo, mas os dois chegaram ao mesmo tempo à teoria da evolução das espécies. E por que o Darwin foi exaltado? Até hoje a gente estuda na escola evolucionismo, darwinismo, e nem ouve falar de Russell Wallace, porque o Darwin era materialista e o Russell Wallace era espiritualista. Então, aqui é a mesma coisa o socialismo. A ideia do socialismo vinha desde as primeiras décadas do século XIX. Fourier, Saint-Simon, depois Proudhon, vários que eram socialistas, mas acreditavam no espírito. Por exemplo, Fourier era reencarnacionista, acreditavam que as reformas tinham que ser feitas sem sangue, sem luta. Aí veio Marx, o senhor Marx e o senhor Engels, e declararam o seguinte: esses socialistas são utópicos. Nós temos o socialismo científico. Por que científico? Porque é materialista. E aí silenciou-se os socialistas utópicos, entre aspas, que foram taxados de utópicos por Marx. Eles nos diziam que eram utópicos. Assim como silenciou-se o Russell Wallace, assim como silenciou-se, por exemplo, a homeopatia, que era a medicina espiritualista do século XIX. Vocês sabiam, por exemplo, que do século XVIII e XIX, vocês sabiam, por exemplo, que até Hahnemann, os médicos tratavam todo mundo com sangria e purgante. Tanto que o Hahnemann criticava isso profundamente. O doente já estava lá morrendo, eles tiravam litros de sangue, até o doente morrer de vez. Era essa medicina que se praticava antes de Hahnemann. O primeiro a usar o método experimental na medicina foi Hahnemann. Não foi ninguém, não foi o Claude Bernard, que depois se ia se tornar o papa da medicina, o pai da medicina moderna. Mas por que o Claude Bernard se tornou e não o Hahnemann? Porque o Claude Bernard era materialista e o Hahnemann era espiritualista. Então houve um silenciamento histórico da ciência espiritualista que vinha se desenvolvendo no século XIX. E que o espiritismo, de certa maneira, sintetizava, tanto que o Hahnemann faz parte da codificação, dá várias mensagens, o Mesmer era outro
que através do magnetismo desenvolveu uma medicina espiritualista, então houve um silenciamento. Porque o materialismo, o cientificismo entendido como o seguinte: a ciência pode explicar todas as coisas, nós não precisamos de religião, filosofia, espírito, nada disso. A ciência materialista é que explica tudo. Então, vejam, esse era o clima do século XIX, com a negação da religião. Que é aí que começou mesmo o materialismo, no sentido de desqualificar a religião. Por exemplo, o Marx e o Freud, eles eram ateus e materialistas, mas eles não se limitaram a dizer: olha, nós não acreditamos em nada, quem quiser acredite. Não. Eles tiveram uma teoria para dizer que a religião era prejudicial ao ser humano. No caso de Marx, dizia o seguinte, que a religião era uma forma de alienação. A pessoa ficava alienada, hipnotizada, ela não se preocupava em lutar pelas condições de vida sociais, políticas. O Freud achava que a religião era uma ilusão, uma alucinação, então que provocava psicose. Então, na verdade, eles não se limitaram a pregar o ateísmo ou o materialismo, eles desqualificaram a religião, a ponto de até hoje na universidade a gente ter dificuldade de falar sobre espiritualidade e religião, exatamente porque até hoje, passados 150 anos depois, tem gente que acha que Marx é científico, que Freud é científico, só porque era materialista. Então, materialismo passou a ser sinônimo de ciência. Agora, ontem mesmo eu estava relendo um trecho da Revista Espírita de Kardec, que é um repositório de coisas maravilhosas, a Revista Espírita de Kardec, os 12 volumes, tem coisas impressionantes, interessantíssimas, porque representa bem o diálogo de Kardec com a sua época, E tinha lá um artigo justamente mostrando o seguinte, que o materialismo, ele não é científico, ele é uma filosofia, Quer dizer, é um pressuposto filosófico. Então, não é que você comprova que não existe espírito. Você assume a priori. É um pressuposto filosófico. E a partir daí, você está dizendo que só é científico quem assumiu aquele pressuposto. E até hoje, muita gente cai nisso. Então, hoje, começa a mudar um pouquinho essa mentalidade. Mas a predominância do marxismo, da psicanálise, de várias outras correntes, que combateram a religião como algo anticientífico. Agora, acontece o seguinte, a crítica que, por exemplo, Marx e Freud faziam à religião, Kardec também fez. Por exemplo, Kardec diz textualmente na Gênese, a religião sempre foi usada como forma de dominação dos povos. Isso é Marx. Só que com a diferença que Kardec criticava alguma coisa, mas não destruía a essência. Você critica o abuso da religião, mas você não precisa destruir a religião, a essência positiva da religião. Da mesma maneira, o Freud, tudo bem, muitas das coisas da religião realmente são formas de misticismo, alienação, alucinação, mas nem tudo é. Por exemplo, quando Kardec analisa os êxtases da Santa Teresa d'Ávila, ele fala, olha, tem muito de fantasia, tem muito daquilo que ela acreditava, ela projetava aquilo que ela acreditava, isso é Freud. O Herculano sempre enfatizava, quando Freud tinha apenas 1 ano de idade, o Kardec estava lançando as bases da psicologia. Mas Kardec foi silenciado e Freud até hoje exaltado. Por quê? Porque Kardec era espiritualista e Freud era materialista. Só que o Kardec analisa o fenômeno do condicionamento, da projeção, etc., mas sem destruir a essência, dizendo que havia um fenômeno real naquele êxtase da Teresa d'Ávila, só que esse fenômeno real se misturava com com alucinações, com etc. Então vocês veem, o Kardec teve um equilíbrio dentro deste século em que chique, em que científico era ser materialista, como até o século XX, e até o XXI, Kardec se opôs a isso, mas sem cair também na religiosidade fanática, que era o tônus das igrejas, etc.
Pode mudar de slide, por favor. Bom, o Espiritismo no século XIX e agora o Espiritismo no século XX e começo do século XXI. Vejam só uma coisa. Pouca gente sabe o que está acontecendo no mundo atualmente em termos filosóficos. De 20, 30 anos para cá. Mais especificamente, a gente pode dizer depois, assim, se nós quisermos pegar um marco histórico, que é difícil no movimento das ideias a gente pegar algum fato, mas esse fato foi um fator desencadeante, ou pelo menos um marco dessa mudança, que foi em maio de 68, a revolução que houve dos costumes, aquela coisa toda, quando os estudantes saíram, os existencialistas das ruas de Paris, etc., aquela coisa toda. O que aconteceu? Nós entramos na chamada era pós-moderna. O que é esse bicho pós-moderno? É um bicho cabeludo. Vocês vão ver que cabeludo que ele é. O que acontece? Exatamente porque no século XIX e na primeira metade do século XX a gente tinha aquela ideia: a ciência explica tudo, a ciência materialista resolve tudo, a ciência domina tudo, a tecnologia resolve todos os nossos problemas, etc. Então a racionalidade científica, todos conquistamos o progresso máximo da humanidade. Aí de repente acontece uma barbárie como a Segunda Guerra Mundial, com 6 milhões de judeus mortos em campos de concentração, com a bomba atômica matando milhões de japoneses. Aí o ser humano caiu do pedestal, né? E disse assim: mas meu Deus, isso daí é civilização? Isso é ciência? Isso é racionalidade? Quer dizer, onde que nós chegamos? E aí começou-se a querer se destruir toda a racionalidade, toda a ciência, como se ela tivesse sido culpada por essas coisas, né, que aconteceram. Só que nós vamos ver aqui que é bem o contrário. Então nós vivemos numa época, agora, atualmente, os grandes filósofos que estão dominando há 30 anos, eles pregam o irracionalismo, são contra a razão. Eles pregam a morte do sujeito e da verdade. Assim, não existe verdade. Você já ouviu uma frase popular que diz: ah, cada um tem a sua verdade, cada um está na sua, né? Tudo depende. Vocês já ouviram isso, né? Não tem nem certo nem errado. Esse nem certo nem errado é o vazio ético. Tanto faz. O que está certo para você pode estar errado para mim. Esse é o chamado relativismo, né? Então, nós estamos num momento histórico de crise de valores, de conceitos, de verdades, de tudo. Por quê? Como as verdades do passado eram muito inchadas, totalitárias, ou seja, a Igreja Católica com o seu dogma, o marxismo com o seu dogma também, né? O materialismo científico com o seu dogma, todo mundo muito dogmático, muito absolutista, atingimos a verdade absoluta, etc. O que aconteceu? Caímos no outro extremo. Não há mais verdade, não há mais certo, não há mais errado, não há mais filosofia, não há mais ciência, não há mais história, tudo morreu. Eu tenho um livro que se chama O Fim da Ciência. Nesse livro, cada capítulo é dedicado ao fim de alguma coisa. Ao fim da filosofia, ao fim da história, ao fim da biologia, ao fim da física, ao fim... tudo ao fim. Morreu tudo, né? Inclusive o próprio ser humano, né? O homem morreu. Deus já morreu, né? E aí todo morreu. O primeiro indivíduo que lançou essa ideia, ele vivia no século XIX. Mas até hoje é venerado, idolatrado, citado por todo mundo. Foi um alemão chamado Friedrich Nietzsche, né? Que por um acaso até eu gosto de fazer um trocadilho, que em alemão nichts quer dizer nada, né? E o nome do Nietzsche é Nietzsche, né? Quase nada, né? Quase nada. É, justo. Ele fala muito, não fala nada, só que ele falou coisas que acabaram com tudo. Então, Nietzsche, do alto da sua loucura, porque ele morreu louco, detalhe, ele dizia o seguinte: Deus morreu. Ele falava assim: não há fatos, apenas interpretações.
Vejam que coisa louca isso. Não há fatos, apenas interpretações. Então, se eu chego aqui com uma metralhadora e mato vocês todos, isso não foi um fato. Isso foi uma interpretação de alguém que me viu fazer isso. Porque realmente não aconteceu. Mas vocês sabem que existe gente que usa essa teoria para dizer que não houve holocausto? Para dizer que não houve vários fatos históricos? É uma loucura, né? Então, quer dizer, não há fatos, só há interpretações. Tudo é relativo, não há verdade. A ciência é uma invenção. A razão é opressora, dizia Nietzsche, né? Então, o que acontece? Dentro dessa concepção criou-se esse vazio, essa nadificação, esse nada, que começou a ganhar corpo. Agora vejam só que coisa interessante, que eu gosto sempre de citar. O pessoal fala, acabou a crença na ciência por causa da Segunda Guerra Mundial, acabou a crença na verdade por causa do nazismo. Acontece que o nazismo, a Segunda Guerra Mundial e tudo isso é fruto exatamente do Nietzsche, né? E o nazismo pregava o irracionalismo. Hitler leu Nietzsche, né? Só detalhe, Hitler leu Nietzsche. E a ideia do super-homem de Nietzsche, vocês conhecem a ideia do super-homem? É impressionante. Ele dizia o seguinte: o modelo de homem, o super-homem, é aquele homem forte, guerreiro, violento, egoísta, orgulhoso de si. Aquele que sabe que os outros foram feitos para serem sacrificados para ele, né? Este é o homem que tem a moral dos senhores. Porque o cristianismo é a moral dos fracos, dos escravos, dos invejosos. Porque é a moral da compaixão, da bondade, isso é dos fracos. A moral dos senhores, dos aristocratas, do super-homem, é a moral do mais forte, é a lei do mais forte. Agora, me respondam se isso não é nazismo. E isso está explícito nos livros de Nietzsche. E você discute hoje com os nietzschianos da universidade, não, essa é uma interpretação tendenciosa. Mas eu posso citar os trechos onde estão isso. Está escrito, não é possível. Eu leio em alemão Nietzsche. Está ali claro, né? Então, de fato, isso... Agora, esse não é o homem nazista? O homem sem compaixão, o homem cruel, o homem guerreiro, o homem que ama a guerra e que odeia e que usa o ódio como força. Isso não é o modelo do homem nazista? Então, exatamente este modelo é que inspirou o nazismo. Agora, pasmem, que nós achamos que o nazismo e que toda essa ideologia foi uma coisa local da Alemanha, da década de 30 e 40, e depois que acabou a guerra, acabou tudo. Mentira! É esta ideologia dominante na sociedade contemporânea. Por quê? Porque nós o que somos? Nada. Nós somos meros consumidores e meras peças descartáveis do mercado de trabalho. Na nossa sociedade, o que tem valor? É a lei do mais forte também. Só que é do mais forte econômico, mas que usa inclusive de violência, de guerra. Nós vemos aí os Estados Unidos. Quer dizer, na verdade, a moral, a ética que existe no mundo contemporâneo é a moral nietzschiana. É a do egoísmo, é a do orgulho, é a do mais forte, é a da violência, né? É o desprezo pela compaixão, pelos valores cristãos. Porque o cristianismo prega o quê? A bondade, a pobreza, a renúncia, o sacrifício de si. É isso que toda ideologia contemporânea condena. Seja você feliz, busque a sua vantagem, primeiro ame a você mesmo. Só que todo esse discurso de almanaque, que é veiculado na televisão, e que está ligado com essa ideia. E serve a quem esse discurso? Exatamente aqueles que dominam economicamente. Por quê? Porque a gente não acredita mais, o ser humano hoje em dia não acredita mais na capacidade de mudar o mundo. As duas coisas que o Nietzsche mais odiava aqui, que eram o cristianismo e o socialismo. Por quê? Ele achava uma baita de uma utopia, uma besteira da grossa, a gente achar que pode fazer um mundo bom, fraterno, igualitário. Ele não aceitava a igualdade, não aceitava a fraternidade. Exatamente o que não existe hoje em dia.
nem igualdade, nem fraternidade. Então, nós estamos sob uma ideologia nazista, só que não tem o nome de nazismo. Porque o domínio do imperialismo norte-americano é o domínio nazista. Aliás, só alguns detalhes, só para a gente lembrar. A publicidade, as técnicas de propaganda que são usadas atualmente no mundo, foram desenvolvidas por quem? Pelos nazistas. Vocês sabiam que todas as técnicas de propaganda começaram com Goebbels, o braço direito do Hitler. E essas que são usadas atualmente para fazer propaganda ideológica, política e do consumo, porque o que interessa a todos nós é consumirmos passivamente, sem questionar, sem brigar. A Coca-Cola o tempo inteiro. Você sabe, por exemplo, eu estava contando aqui que eu não tomo mais Coca-Cola, né? Coca-Cola, por exemplo, ela é dona de todas as bebidas do Brasil. Só tinha Antártica que estava fora. Hoje eu soube que a Antártica foi vendida para a Bélgica, para uma companhia belga que agora se tornou a maior companhia de bebidas do mundo. É um Ambev, isso mesmo. Então o que acontece? Não existe mais... a gente está escravizado pelas grandes potências econômicas, né, que estão acima dos estados. E isso daí é o desenvolvimento da lei do mais forte, do egoísmo, do consumismo, e tudo isso que estava aí dentro dessa ideologia. O que você ia falar? Dora, engraçado, dentro desse contexto do século XX, do século XXI, eu não sei se aqui todos tiveram a oportunidade de assistir um filme, é um desenho, Procurando Nemo. Ganhou o Oscar até de melhor desenho animado. E é um filme que te traz, eu acho que é muito legal, é um filme espírita. Eu assisti o filme várias vezes e tem uma passagem aonde a Dory, que é um peixe barbeiro, uma peixinha azul, ela tem esquecida, que fala baleiês. Não, adora ela falar baleiês. Ela tem perda de memória recente e ela tem um diálogo com o pai do Nemo, que é o peixe palhaço, e que ele fala para ela: mas Dory, eu falei com meu filho que eu nunca ia deixar nada acontecer com ele. Aí ela: mas que coisa estranha, prometer que nada vai acontecer? Se nada vai acontecer, então nada vai acontecer. Então eu acho que entra no questionamento de Nietzsche, de falar que nada existe, que tudo é ilusório. Se nada existe, nada existe. Quem é ele para falar que então ele não existe também, não? Exatamente. Acontece que essa ideia aí esse é o que nós chamamos de nihilismo, né? Nihilismo que vem da palavra nihil, do grego, que é nada, né? Lembrando que essa ideia do nihilismo nasceu na Grécia também. Então vocês vejam só que coisa interessante. Eram chamados sofistas, que eu já vou falar deles, que diziam que não existia verdade nenhuma, que não existia conceito nenhum de bem, de nada, né? E eles diziam o seguinte, olha só que pérola de frase, um dos grandes sofistas falava, Gorgias: o ser nada é. Se for alguma coisa, não podemos sabê-lo. E se pudermos sabê-lo, não podemos comunicá-lo. Agora, se não pode comunicar, como é que ele está comunicando isso? E se não pode saber, como é que ele disse em primeiro lugar que nós não somos nada? Quer dizer, é por isso que até hoje a gente fala sofisma é o pensamento que se autocontraddiz. Mas é nessa raiz aí que o Nietzsche foi buscar. Porque quem se opôs aos sofistas foi Sócrates, né? Que nós vamos falar dele daqui a pouquinho. E justamente o Nietzsche odiava o Sócrates. Devia ser a reencarnação daqueles sofistas que ficou revoltado porque o Sócrates levou a melhor historicamente e voltou para se vingar. E realmente conseguiu, porque atualmente o Nietzsche é exaltado e o Sócrates é esquecido. Vamos passar para a próxima, por favor. Então vejam o que o Espiritismo então propõe em oposição a tudo isso, ou como contribuição a tudo isso do século XIX e XX. Ele propõe um evolucionismo individuado, ou seja, não é aquele evolucionismo histórico que oprime o indivíduo. Porque o que acontecia com Marx, Comte, por exemplo, o autor do positivismo, que teve grande influência no Brasil, fala a religião da humanidade, o indivíduo nada é só a humanidade que é. Assim como também o Marx, o indivíduo nada é, são as classes sociais, é a humanidade, é o coletivo que importa. E isso, tanto
a direita quanto a esquerda foi comum. Isso não foi na União Soviética, não foi no nazismo, não é agora também. Quer dizer, o indivíduo nada é, o que vale é o todo. Então, a recuperação do indivíduo é importante, porque é no indivíduo que se centra o espírito. O indivíduo é o espírito, ele é responsável por si mesmo. Então, nós temos um evolucionismo que é centrado no indivíduo, enraizado. Lógico que esse indivíduo interage no coletivo, no social, mas depende, ele tem que se valorizar como tal. Porque a valorização do indivíduo é a valorização da razão individual, da liberdade. Toda vez que a ideia fica muito coletivista, não há mais liberdade, como foi na União Soviética. Não entendi. A unanimidade é burra e autoritária. Né? Então vejam, o Espiritismo propõe o evolucionismo centrado no indivíduo, com proposta ética enraizada no espírito. Propõe uma ciência não positivista, unindo fé e racionalidade da observação empírica das manifestações do espírito. O que significa isso? Quer dizer, o Kardec, ele já fazia a crítica à ciência do século XIX por ser estreita, por ser materialista, etc. Então, ele não era aquele cientificista que achava a ciência tem todas as respostas. Não. A ciência pode observar a realidade, mas ela precisa da filosofia, ela precisa da revelação religiosa, é preciso unir todas as coisas para chegar à verdade. Então, o Espiritismo tem uma proposta equilibrada, que não é uma ciência estreita, como não é uma religião fanática, como não é uma filosofia de especulação. Une a racionalidade da filosofia, a pesquisa científica e a fé e a intuição e a revelação espiritual. Então, consegue fazer uma síntese de todas as áreas do conhecimento, de modo que uma controle a outra. Vejam só que interessante. Se a gente tem uma ciência, aliás, o Einstein dizia isso, a ciência sem fé é lama, né? A fé sem ciência é fanatismo. Né? Então, se a gente tem uma ciência destituída de filosofia, de ética, de religião, é uma ciência fria, materialista, é uma ciência que pode ser usada para bomba atômica. Agora, se a gente tem uma fé sem a racionalidade científica, também a gente tem a fé fanática, a gente tem a inquisição, a gente tem a ignorância. Né? Se a gente tem uma filosofia sem a ciência, também tem aquelas especulações que vão e não chegam a lugar nenhum. Né? Aquelas coisas, aquelas viagens, muitas vezes, filosóficas, que fala e não fala nada. Né? Então, na verdade, se a gente une as três coisas, a ciência não deixa que a filosofia escape, não deixa que a religião se torne fanática, mas a religião não deixa que a ciência se torne antiética. A religião, a filosofia não deixa que a ciência se torne árida, seca, sem questionamento. Então, uma coisa ajuda a outra para a gente chegar à verdade. E essa é a proposta espírita. Por isso que a gente não pode ficar só na religião. Porque aí também nós caímos no fanatismo de novo. Uma religião natural e universal com uma reinterpretação do cristianismo. Essa é a ideia que o Kardec pôs. Ele achava que a religiosidade estava presente em todas as culturas, em todas as verdades, grandes verdades religiosas estavam presentes em toda parte, e era preciso resgatar a verdade universal, né? Mas ao mesmo tempo mostrar que o cristianismo já tinha proposto essa verdade, só que foi deturpado pelos abusos da igreja e das igrejas em geral. Muda de tela para mim. Então, aqui duas frases para a gente meditar dentro do estudo. A única possibilidade de ser de fato é a do ser que transcende. A consciência de ser passa pela consciência de ser imortal. O que significa isso? É a questão do ser e o nada. O ser, ele só pode ser alguma coisa se ele continuar vivendo sempre. Se a gente acaba com a morte, então nós não somos de fato. É Matrix. Nós, exatamente. Quer dizer, se a gente acaba, então a gente não é. A gente apenas está sendo um momentinho. Para a gente ser de fato, a gente tem que ser imortal. E por isso só dá para recuperar
tudo que foi perdido no século XX e XXI, do sujeito político, histórico, social, aquela ideia que, por exemplo, Marx tinha, que nós podemos fazer a história, era uma ingenuidade de Marx dizer isso sendo materialista. Porque a gente só pode fazer história se a gente for ser imortal e pode atuar de fato eternamente sobre a história. Se a gente morre, se a gente acaba, a gente não é de fato. E é isso que nós chegamos no século XX e XXI. Muito bem. Voltamos aí, então. Eu não sei, será que a gente não poderia adiantar o intervalo? Porque agora parou um tema, eu começaria outro. Aí vai avançar muito. Pode ser? Que é melhor, que senão a gente... Tá? Vamos fazer o intervalo. Alguém quer fazer uma pergunta? Espera um pouquinho, então vamos pegar. Antes vamos abrir aqui para a pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta? Oi. Onde é que está que eu não estou vendo? Tudo bem, então vamos fazendo as perguntas enquanto isso. Até aqui, o que foi dito, se vocês têm alguma dúvida, alguma observação. Pode falar. Eu gostaria de saber, sobre RIF, sobre essas questões das críticas de pessoas que se colocam no autoritarismo. E eu passei e vejo pessoas hoje passando aí por uma situação que há alguns anos atrás, 8, 10 anos, procurei uma pessoa na casa espírita, perguntando, né, sobre o que eu estava passando naquele momento, que era uma situação muito difícil, e me foi colocado de uma forma como se a pessoa olhasse totalmente pessoal, até agressiva. Então eu não vi compaixão naquilo ali, eu não vi cristianismo, eu não vi desenvolvimento, falando para mim que aquilo teria que me acontecer mesmo, que era uma responsabilidade totalmente minha, culpa minha, e ia continuar acontecendo. Então cadê a compaixão? Cadê? Ele me falou, olha, está acontecendo isso dessa forma, já aconteceu comigo também. Então vai te acontecer. É um problema seu. Então eu gostaria de saber, por exemplo, que no cristianismo existe compaixão. Né? Se aquela pessoa já tinha passado por aquilo, mais ou menos por aquele problema, ela conhecia o problema. Então por que não teve compaixão naquele momento? Como se, por exemplo, assim, eu estou passando fome, já senti muito aquilo. Se a outra está passando fome também, eu sei daquela fome dela e vou ajudá-la naquela fome. Então explica por que isso aconteceu naquela época e ainda acontece hoje ainda. Acontece que o ser humano, muitas vezes, é revanchista. Ao invés de compaixão, tem raiva, tem ódio, tem revolta. Então, na verdade, isso é muito comum. Por exemplo, a gente ouve assim, pai falar para filho, eu passei por isso você tem que passar. Não é isso? Às vezes o filho fala, mas por que Deus quer? Não, eu fui educada assim, mas também você vai passar. Eu passei por isso, você tem que passar. Quer dizer, até dentro da própria família, isso é uma forma de autoritarismo e de revanche, de vingança, né? Quer dizer, a pessoa não aceitou, não superou aquilo que ela passou, se revoltou e quer que todo mundo sofra a mesma coisa de raiva, né? Então, na verdade, aí há uma falta de compaixão e há um desejo de vingança nos outros daquilo que ela passou. E isso é muito comum o ser humano acontecer. Quer dizer, isso significa que o que ela passou não valeu de nada, porque ela não aprendeu. Me falavam, por exemplo, você precisa desenvolver. E eu não entendi o que era esse desenvolver do espírita. Porque nem eu não percebi que nem a própria pessoa tinha um desenvolvimento, um crescimento. Então, mas acontece que você não tem que julgar o espiritismo pelos espíritas, senão nós estamos muito mal. Com certeza. Mas eu não entendi. Assim como você, por exemplo, não pode julgar Jesus pelos cristãos, né? Porque senão também a gente está muito mal. Então, na verdade, o problema é que o ser humano ainda é muito imperfeito e um dos vícios mais, assim, difíceis de se combater no ser humano é justamente a questão do poder, do autoritarismo, e que vem unido a essa ideia de egoísmo, do orgulho, né? Quer dizer, essa é uma forma de orgulho que a pessoa tem. Então não esqueça isso, supere você isso. Então tá bom. Quem mais?
nós temos um comentário aqui do nosso companheiro Dourado, da cidade de São Paulo. Ele comenta o seguinte: o movimento espírita brasileiro sofre da síndrome do silêncio movido pelo governo militar. Quando da instituição do militarismo no país, desde Getúlio Vargas, uma das coisas que se afirmavam era que a revolução não aceita líderes. Ou seja, as Forças Armadas também introduziram no movimento espírita militares com o intuito de não permitir que os espíritas pensassem. Daí a introdução do espiritualismo no Brasil. Esse é bem crítico, né? Como eu. Eu acho que a coisa é mais profunda, como eu já dizia anteriormente. É que todas as questões que a gente está criticando no movimento espírita são reflexos das condições históricas e políticas do povo brasileiro. Então, como nós também tivemos um sistema totalitário, autoritário, recentemente, de ditadura militar, de silenciamento, e isso também fez parte do movimento espírita. Outro dia, eu estava dizendo que eu fui participar do encontro lá em Leopoldina, e os jovens fizeram uma peça de teatro, em que passava o espiritismo nas diferentes épocas da história do Brasil. A peça muito bem feita, interessante e tal. E quando chegava na hora da ditadura militar, eles puseram o jovem questionador e puseram os outros espíritas. E os espíritas bastante conformistas, né? Então, houve também dentro do movimento espírita uma repressão aos jovens que queriam questionar a ditadura militar, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa que aconteceu realmente historicamente, mas que faz parte eu não sei se houve introdução assim, intencional de militares no movimento espírita, eu não sei se eles tinham tanto maquiavelismo e tanta estratégia assim. Mas é que há militares espíritas, até hoje há. Esse conformismo não seria uma falsa interpretação da humildade? Mas sem dúvida. Quer dizer, é o que a Igreja Católica sempre pregou, né? Você fica quieto, cala a boca, fica conformado, etc. Porque isso é humildade, isso é caridade cristã. Mas a caridade muitas vezes significa se opor e ser enérgico. Porque, como dizia Gandhi, é preciso não colaborar com o mal. Essa é a ética do cristão. Quem fala? O que a senhora propôs aí? Não, senhora não, pelo amor de Deus. Eu estou aqui no maior discurso anarquista, você vem com senhora. Adora, mas o que trouxe aí a proposta de Jesus é o materialismo com a eternidade do espírito, com a imortalidade da alma. É que está... Não, materialismo não. A morte do materialismo. Ah, sim, tudo bem. São duas correntes, parece que degradiam constantemente. Certo. E isso me traz um certo embaraço. Porque há pouco tempo eu fiquei sabendo pela espiritualidade que eu colaborei muito nisso ano passado. E eu ajudei a criar esse materialismo, que eu trabalhei ele, que ele ainda está dentro de mim. E eu descobri dentro de mim há pouco tempo agora que eu achava que eu era espiritualista. Porque eu compreendo um pouco de Kardec, porque eu elegi Jesus como meu guia e modelo. Então eu achava, sabe, que eu era uma pessoa espiritualista, apesar de eu querer ser. Aí veio um moço lá do Espírito Santo e lança um livro chamado de Prazeres da Alma. Aí eu fui questionar meus prazeres, a maioria deles está na área da matéria. Então eu não posso somar, incorporar Kardec sem eu desenvolver consciência de espírito. Então a luta já não é mais minha com o problema que o Nietzsche trouxe, que os outros todos manifestam. É eu comigo agora. Agora acontece o seguinte, você quer completar? Não, é essa a proposta do Kardec, do Consolador, porque quando chega alguém sofrendo alguma dificuldade, como essa senhora colocou aí lá dentro da casa espírita, onde eu milito, eu não pego o livro dos espíritos e pego, eu nem que o Consolador não. Eu sou o Consolador, entre o pensamento do Kardec que eu incorporei, entre as dores que eu já senti, fui aliviado. Agora acontece o seguinte, o Kardec falava muito bem que isso é fato, a gente pode observar que o materialismo, que o niilismo são formas de justificativa que o ser humano arranja para
se isentar das suas responsabilidades morais, né? Então, na verdade, quer dizer, é um processo, historicamente, o materialismo ele tem uma justificativa, porque o Kardec dizia isso, lógico, foi uma imposição tão grande da Igreja Católica, das igrejas em geral, que houve uma revolta natural, né, de incredulidade, de ateísmo, etc., para negar aquela imposição. Agora, do ponto de vista individual, é o que Paulo dizia, se você não acredita em Deus é porque você teme o julgamento dele, né? Então, quer dizer, na verdade, a gente muitas vezes, espiritualmente, já caiu nessas ideias nihilistas, materialistas, relativistas, etc., que são formas de justificativa dos nossos vícios, etc. Tanto que, detalhe, que não é de se desprezar, né, que quando eu falei que em 1968 é o marco do pós-modernismo, o que aconteceu? Era a revolução sexual, né? Então, na verdade, o relativismo nasce também na cultura contemporânea como uma forma de exaltar o desejo e o prazer físico, né? Porque, por exemplo, Freud, o que ele considerava que o ser humano era? Fundamentalmente agressividade e sexualidade, né? O Nietzsche, que aliás influenciou Freud, achava que o ser humano é também desejo, é força, vontade de poder, né? Então, tudo isso vem de encontro às tendências, né, que o espírito traz, e aí essas teorias servem muito bem para justificar as nossas viciações, as nossas tendências negativas, etc. Então, isso você pode ter uma relação em relação a ele. Mas é mais que desejo, é a postura, sabe, de indivíduo. Então, por exemplo, a pessoa chega lá dentro da casa espírita de amigo, como eu coloquei, procurando um consolador prometido, né, para poder beneficiar do esclarecimento, da luz, né, de tudo aquilo que está corporificado nos livros de Kardec. Eu tenho que tirar de mim. Seja no atendimento fraterno, seja naquele que não tem o que comer dentro de casa, seja naquele que perdeu um ente querido, é erro por erro naquele momento. Quer dizer, o consolador prometido vai ficar eternamente convosco. Então, mas acontece que essa capacidade a gente tem que desenvolver, que é, quando a gente desenvolver, a gente já estará no caminho certo, que é a capacidade de amar, né? Quer dizer, você está falando o consolador, capacidade de consolar o outro, e capacidade de amar o outro, de entender, de partilhar, de se compadecer, de se confraternizar. Percebe a evolução do prazer? Aí que está o verdadeiro. Aí eu não diria nem que é prazer, é felicidade. Mas é sinônimo. Exatamente. Quem gostaria? Tem alguém que levantou a mão? Quem está com o microfone? Eu, Dora. Onde é que está? Aqui, ó. Aqui, Dora. Eu gostaria que você falasse. Tá. Eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre o fenômeno Saibar na Índia. E por que ele, sendo uma coisa tão emblemática, tão significativa em termos de reencarnação, isso não é divulgado na casa espírita, ninguém comenta. Eu gostaria que você me falasse alguma coisa sobre o fenômeno Saibar em relação à prática espírita também. Ok? Obrigada. Ih, meu Deus, agora começaram as perguntas cabeludas. Vocês me botem sinucas. Acontece o seguinte, eu vou colocar minha posição pessoal, que você pode discordar. Eu considero o Sai-Baba um falso profeta. Tá? Eu já vi reportagens com ele, filmadas, né, de ele se drogando. Eu acho os fenômenos que ele provoca extremamente sensacionalistas. Ele se afirma um avatar divino, e isso já é uma indicação de falso profeta, como está, se você for ler no Evangelho segundo o Espiritismo, para conhecer os falsos profetas, o profeta verdadeiro, ele jamais se afirma nada. Kardec se dizia um obscuro operário, um obscuro trabalhador da verdade, né? E ele Sai-Baba não, o Gandhi, vamos pegar na Índia, por exemplo, se você citar Kardec, Gandhi, que foi o grande espírito evoluidíssimo, talvez um dos mais evoluídos de que já passaram pela história da humanidade, e sem dúvida do século XX,
Ele jamais se considerou avatar, encarnação disso, daquilo, jamais aceitou nada disso, jamais, ele não aceitava, não queria nem que chamasse ele de Bapu, que era pai, detestava quando chamavam ele de Mahatma, que era grande alma, muito menos se colocava como avatar. Ou seja, o espírito evoluído, ele é discreto, equilibrado, modesto, sem alardear humildade. A humildade não se alardeia, ela é. Kardec era tão humilde que os próprios espíritas até hoje não reconhecem o seu valor, porque ele não se dava valor por ser modesto, né? Então, eu não considero Sai Baba, evidentemente que dentro daquelas propostas de educação dele, que não é ele que faz apenas, é toda uma equipe, há coisas interessantes, porque em tudo há verdades, como dizia Kardec. Mas em relação à pessoa dele, à personalidade dele, eu tenho sérios questionamentos, não sou só eu. Muita gente no mundo espírita e não espírita. Quer dizer, é uma questão de critério, de moralidade, etc. Fora que o profeta, ele não precisa de fenômenos espetaculares, materializar ouro, fazer chover isso, etc. Porque isso é exibicionismo. Se é verdadeiro ou se é fraude, não sei, pode até ser verdadeiro, mas indica uma maneira espetacular de usar a mediunidade, coisa que não é própria dos espíritos evoluídos. Jesus, que era o espírito mais evoluído que já passou pelo planeta, ele só usou a mediunidade para curar, para ajudar, para servir, jamais de maneira espetacular, né? Sempre por compaixão e não para exibir. É óbvio que se Jesus quisesse, ele podia materializar o que fosse, ouro, pedra preciosa, etc. Mas a única coisa que ele materializou uma única vez foi pão, de piedade da fome popular. Então, quer dizer, essas coisas a gente pode questionar. O Sai Baba materializa isso e aquilo outro, é uma forma de exibicionismo público, né? Então, e fora a questão da droga, fora a questão de ele se aceitar e querer, ele pode até dizer que não querer, mas aceita toda aquela veneração, toda aquela idolatria, né, que o Gandhi jamais aceitou. Espírito evoluído na Índia, recentemente, é Gandhi, é Tagore, é Teresa de Calcutá, e não o Sai Baba. Isso é um engano. Agora, você perguntou a minha posição, você pode pensar diferente, essa é a minha posição. Pois não. O questionamento é o seguinte, eu penso e sinto a evolução humana pendular, ora no extremo, ora no outro, e como pêndulo até atingir o equilíbrio. Eu acho que essa questão da verdade, né, talvez seja a grande questão filosófica, é sempre problemática de vida, porque a verdade está ligada à questão de poder. Eu acho que a grande verdade é um encontro amoroso, eu acho que nós somos todos corpos de amor, expandidas e que voltaremos para lá. E que é difícil, quando a gente fala no cientificismo, havia uma verdade específica, e a contradição da verdade. Eu acho que com a evolução paradigmática, de sair de pecado, agora uma visão mais sistêmica, essa questão da verdade tem que ser discutida, porque eu acho que a verdade, mesmo porque a gente pega na hora que está focando alguma coisa, com as limitações humanas, é um foco muito pequeno dentro do todo. Então, nesse aspecto, a verdade, eu acho que ela é discutível, é uma interpretação, é uma relação de você com algo que está acontecendo pela limitação de visão. Então, eu acho que a grande verdade, eu acho que a ética está acima de tudo, né? Porque o bem do outro e o seu próprio bem é fundamental, é um princípio que eu acho que norteia a espiritualidade como todo, porque afirmo que não sou espírita, né? Eu sou espiritualista, acho que por isso mesmo, acho que a verdade está um pouco em cada lugar. E talvez a grande dificuldade seja essa, a gente enfrentar isso. Eu não sou espírita, mas estou aqui, vou ver qual que é a verdade. Não sou católico, mas estou lá, vou ver qual que é a verdade católica. Você acaba pensando algumas coisas, e eu acho que a grande questão são as coisas que estão em comum. Então, no paradigma sistêmico, a gente vê muito isso, que a verdade é referendada por um grupo. E a própria física moderna está questionando isso. A influência do observador sobre o observado, sobre o fenômeno observado, que é que vai defronta radicalmente o cientificismo antigo.
em que a análise eram sempre análises retilíneas, né? E era mais fácil, muito mais fácil se você fizer um corte e fizer uma análise retilínea, pela limitação humana. E à medida que o homem vai evoluindo, ele se dispõe a uma análise mais global, a um pensamento mais global, em que você sabe que por mais que você esteja analisando algo, você está deixando muitas possibilidades de fora. Então, acho que a gente tem que sempre alertar sobre isso, essa questão da verdade, na hora de criticar um pensamento filosófico. Veja só, eu acho que o que você falou tem a ver com a questão da dialética também, né? Quer dizer, a verdade está num extremo, no outro também está, para chegar a uma síntese, né? Mas eu diria o seguinte: a verdade absoluta está ou é Deus. Então, enquanto nós estamos ou somos criaturas, estamos a caminho, nós jamais estaremos na posse de uma verdade absoluta. Todas as nossas verdades são relativas, se nós tomarmos como parâmetro Deus, né? Agora, a grande questão que se põe é a seguinte na atualidade: qual a garantia do nosso conhecimento? Quer dizer, daquilo que a gente conhece, o que tem de verdade? É tudo uma construção ou tem alguma coisa de verdade? Porque o que querem os relativistas radicais, os pós-modernos? Aí que está um problema sério. Não existe verdade nenhuma. Por exemplo, um pós-moderno português, Boaventura Santos, que escreveu A Ciência Pós-Moderna e Pelas Mãos de Alice, 2 livros dele, tem outros também. Ele diz o seguinte, olha só, prestem bem atenção nessa frase: não existe verdades atemporais. A validade de uma verdade se mede pela capacidade de convencimento do discurso. Bom, então significa que se eu chegar aqui e convencer vocês que o nazismo é uma verdade, isto é uma verdade. Assim como todo dia nós somos convencidos que devemos beber Coca-Cola ou comprar calça não sei das quantas, então isso passa a ser verdade em nossas vidas. Assim como nós todo dia somos convencidos de determinadas ideias políticas, econômicas, por exemplo, nós todo dia somos convencidos de que o neoliberalismo é uma fatalidade na história humana e é o melhor sistema e não tem outra possibilidade. Então, isso passa a ser verdade. Alô? Estão querendo me cortar. Alô? Acho que é algum espião da Coca-Cola. Alô? Acho que é algum espião da Coca-Cola quis me cortar aqui. Bom, então o que acontece? Por causa disso, é que nós temos que considerar, bom, alguma coisa a gente tem que aceitar de verdade verdadeira, embora relativa. Nós temos que aceitar algumas verdades. Você citou uma questão da ética, né? Mas a questão também de alguns conhecimentos. Então, quer dizer, se a ciência, por exemplo, não descobriu nenhuma verdade, se tudo é uma invenção, como é que o avião voa? Como é que eu vou entregar meu corpo para um cirurgião operar, se tudo que ele sabe não é verdade, é só uma interpretação, como diria Nietzsche? Quer dizer, então, aí é que está a questão. Sem dogmatismo da verdade, concordo. Sem achar que nós estamos com a verdade absoluta, concordo. Compreendendo que a verdade está em toda parte, concordo. Que a verdade é uma construção histórica, concordo. Tá? Mas não significa que não há nenhuma verdade, não significa que tudo é só discurso, não significa que tudo é relativo, que nós realmente não conhecemos nada, inventamos tudo. Porque o que o pós-moderno diz é o seguinte: a ciência é uma construção subjetiva. Não existe verdade objetiva nenhuma. Mas para o avião voar, precisa haver uma lei física que está sendo respeitada. Senão, o avião não voaria. Um voaria, o outro não voaria, seria tudo caótico. Então, essa eu acho que é a questão, é nem o extremo do relativismo, nem do dogmatismo. É isso aí que nós temos. Na própria medicina, a medicina já viveu falsas verdades. A verdade é que é ruim. Exato. E a medicina é extremamente cruel. Ela já fez verdades
verdade era aquilo. Ela já gestou gente para a medicina, para a filosofia, para a concepção de verdade. Então, isso foi excluente. E convicção absoluta. Não é verdade, mas é uma verdade que é o melhor que se pode conseguir naquele momento. Sim, tudo bem. Mas você não pode negar também, se você considerar isso, que ela naquele momento era a melhor verdade, concordo. Só que você também não pode negar que houve um progresso no conhecimento do corpo humano. Porque senão, tudo bem, falta muito, né? Mas houve um progresso. Entre a medicina de hoje, a que fazia sangria, é um progresso. Embora eu preferisse uma medicina homeopática ou uma alopática, porque o que se optou por interesses econômicos, de poder, etc., foi uma medicina que é mais materialista e menos espiritualista. Porém, ela é mais adiantada do que aquela que fazia sangria, sem dúvida alguma. Ela está mais próxima, digamos, de uma verdade do que aquela que fazia sangria. Então, a gente não pode negar isso, porque senão a gente cai no vácuo. Tá? Só isso. E ter humildade de saber que são verdades. Tudo bem. Sem evolução. Sem dúvida. Mas Kardec dizia que o espiritismo, se você não é espírita, então estou falando para vocês, se você não leu o Kardec, Kardec dizia que o espiritismo não é uma doutrina fechada, porque pretende sempre estar atualizada pelo progresso da ciência. Isso que dizia Kardec. Só que nós não entendemos ainda assim. Gente, o intervalo. Voltamos depois.